Bom, outro assunto que também está sempre sendo questionado é a consulta. Veja bem, existem muitas leis ambientais e esse conjunto absurdo de legislações ambientais que está presente faz com que o seu cumprimento, às vezes, seja realmente muito confuso. Pois bem, você não está sozinho nessa ideia, né, de ter confusão na hora de entender a legislação. Existem pontos que realmente são quase insolúveis para a maioria das pessoas que não é formada em direito. Pois bem, você pode solicitar que o órgão ambiental se pronuncie sobre alguma coisa. É claro que sempre tem o bom e velho telefone que você pode ligar e, de certa forma, conseguir falar com alguém. Mas já pensou que nem sempre essa pessoa vai ser a mais qualificada para te dar a resposta? E outra coisa, aquela resposta que ela vai te dar nem sempre pode ser determinada como norma lá na frente, porque, querendo ou não, a opinião de quem está no telefone não fica registrada. Pois bem, existe, portanto, a possibilidade de você solicitar que o órgão ambiental faça uma resposta oficial para o seu questionamento. A sua consulta pode ser feita para o órgão ambiental por meio de uma petição em que você vai solicitar ao órgão ambiental a informação sobre um determinado procedimento. E aí você vai ter que formular isso, obviamente, sem o viés acadêmico, mas com um viés mais prático, explicando exatamente aquilo que você quer, para que o órgão ambiental se pronuncie sobre qual é a previsão legal para aquele tema. É uma boa ideia para casos em que há dificuldades de entendimento e até mesmo desconfianças internas no próprio órgão ambiental sobre como seguir. Às vezes, as dúvidas existem internamente no órgão ambiental e ter um documento dizendo qual é o caminho que você vai seguir, expedido pelo próprio órgão ambiental, faz todo sentido. Especialmente se você quer fugir de problemas legais lá no futuro. Então aprenda aí com a gente a fazer essa consulta para que você saiba exatamente o que deve ser perguntado e colocado nessa consulta, nesse requerimento, para que você obtenha a sua informação com precisão. Tentando aqui agora é o documento, né, de consulta. É um requerimento, uma solicitação de consulta que pode ser feita ao órgão ambiental quando paira dúvida em relação ao cumprimento da legislação ambiental, tá? É muito importante você entender que não é para ser utilizado esse instrumento, antes de mais nada, tá? Não é para ser utilizado por qualquer coisa. Esse instrumento é para quando realmente existe uma dúvida em relação à legislação. Para você ter dúvida, você precisa conhecer bem a legislação. Porque se você não conhece muito bem, você não tem dúvida, você tem desconhecimento. E aí esse desconhecimento vai fazer com que você tenha buracos, né? Você não conseguir entender o contexto da legislação, porque vai ficar um buraco na sua cabeça naquele momento em que você não conhecer nem onde pesquisar as coisas da legislação. Então você precisa ficar atento, já que esse instrumento não é para ser usado todos os dias, tá? É para ser usado uma consulta realmente solene, quando exista dúvida. E dúvida, pessoal, é quando um órgão ambiental tem, por exemplo, dois entendimentos diferentes sobre um determinado tema. Às vezes, né, no ICMBio em Minas, decide-se de uma forma e no ICMBio da Bahia decide-se de outra. Então, o importante é que haja uma equalização dos procedimentos, uma equalização dos entendimentos, e, portanto, aí seria uma dúvida efetiva, né? Você tem aí duas interpretações para uma mesma situação e isso precisa ser equalizado, o órgão precisa se manifestar, e às vezes ele vai se manifestar até por meio da própria advocacia especializada que está envolvida ali naquele órgão, seja estadual, seja federal ou seja municipal. Então, nós vamos começar encaminhando diretamente à pessoa que é responsável. Então, nós vamos encaminhar aqui, nesse caso, ao secretário municipal de Meio Ambiente de Contagem, tá? Por exemplo, Minas Gerais. Vamos colocar aqui, ó, do meio ambiente do município de Contagem, Minas Gerais. E aí a gente vai colocar aqui nenhum processo, porque não, geralmente as consultas não têm relação direta com o processo. Mas se tiver, você pode citar aqui, né? A processo administrativo número tal.
Se não tiver, você não precisa citar, porque geralmente, como eu disse, as consultas elas podem ser feitas desvinculadas de processo. E aí você vai fazer a pergunta, fulano de tal, qualificação, diante de um cenário em que nota-se divergência acerca do cumprimento da norma, e aí você vai dizer a legislação que diz, que especifica o assunto que você está tratando. Então, você pode aqui explicar, por exemplo, da lei florestal. No que concerne ao CAR, para as empresas do setor elétrico. Então, diante do cenário em que nota-se divergência acerca do cumprimento da lei florestal no que concerne ao CAR para as empresas do setor elétrico, deseja esclarecimentos sobre os procedimentos a serem tramitados nesse órgão para que o empreendimento obtenha os documentos necessários ao processo de licenciamento ambiental. Então, a gente está considerando aqui que está provocando o município para o município se posicionar sobre uma divergência em relação ao CAR. E aí você vai explicar, né? Nesse primeiro parágrafo você vai explicar o problema e sobre as óticas, né? De acordo com a lei florestal, não é exigido o CAR para os empreendimentos do setor rural. Ocorre que, aí você pode colocar, né, tal posicionamento foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal no processo XYZ, né, na ADI e na ADC, que foram os dois processos julgados lá, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação a ação de declaratória de constitucionalidade. E aí você vai ter nesse cenário, tá, a possibilidade de explicar o que está levando à divergência. Ocorre que o município está requerendo o CAR para que possa expedir a certidão de conformidade que será enviada ao órgão licenciador. Esse documento inexiste em função da não obrigatoriedade do mesmo para o setor. E aí você vai concluir. Nesse sentido, requer seja esclarecido pelo órgão ambiental municipal qual a necessidade do presente documento, oportunizando, inclusive, que se possa retirar tal exigência em observância da legislação federal. Então, a gente está, né, explicando aqui, né, que o tema deve ser observado a legislação federal. A gente já está opinando, mas a gente está perguntando, tá? Então, é uma pergunta que já tem, que está levando o Estado a agir de determinada forma, né? Então, assim, é uma pergunta com bastante perícia, porque está dizendo para ele o que a gente quer escutar de uma vez, tá bom? Então, a gente vai deixar isso bem claro, e é importante ter aqui o termo requer, né? Porque você está requerendo que algo seja esclarecido. Nesses termos, pede deferimento. Ou então, pode já assinar Belo Horizonte, coloca a data e assina embaixo. Tá bom? Então, esse é um documento de pedido de consulta, que pede uma explicação para o órgão ambiental sobre um determinado
sistema.